Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós damos continuidade ao tema reencarnação. Esse é o 9º vídeo de uma série em que eu faço uma análise crítica sobre os princípios básicos do Espiritismo. O terceiro princípio básico da doutrina espírita, é a pluralidade das existências, ou mais especificamente, a reencarnação. Vamos direto ao assunto. Questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta diz assim: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? A pergunta de Kardec já demonstra a sua crença cega no utilitarismo. Eu não estou acusando Kardec de nada. Nós somos utilitaristas. Nós classificamos os animais, para pegar um exemplo, classificamos os animais entre úteis e inúteis. Bois, cavalos e ovelhas e galinhas são úteis, pois servem aos humanos. Mosquitos, cobras, tubarões e escorpiões são inúteis, pois não servem ou até prejudicam de alguma forma os humanos. Nós classificamos as plantas também como úteis e inúteis. Útil é tudo aquilo que pode ser benéfico para os humanos. O resto deve ser exterminado, a exemplo das plantas que chamamos simplesmente de ervas daninhas. Daninhas aos nossos interesses, evidentemente. Mas preste atenção. Infelizmente, preciso dizer isso, né? Eu não estou defendendo a proliferação de mosquitos e ervas daninhas. Longe disso. O que eu estou demonstrando é que nós julgamos tudo de acordo com os nossos interesses, pois nós somos utilitaristas e achamos que tudo deve ter utilidade, tudo deve integrar uma ordem, tudo deve ter algum objetivo. Né? Qual o fim objetivado com a reencarnação? É uma pergunta que demonstra a limitação do pensamento, tanto do perguntador quanto do respondedor, que vai responder exatamente na mesma linha. Por que deve haver um objetivo para a reencarnação? Né? Ou, de um modo mais amplo, por que a nossa vida na Terra deve ter algum objetivo? Será que Deus tem objetivos? Será que Deus pensa com a nossa cabeça utilitarista? Será que Deus é um desses administradores modernos que passam a vida elaborando planejamentos estratégicos, cheios de metas, visões e missões? Será que não podemos transcender um pouco o intelecto utilitarista e aceitarmos a hipótese de que somos fragmentos conscienciais do todo, assim como todos os seres existentes, e que simplesmente estamos aqui? Ah, mas isso não tem sentido. Quem procura sentido nas coisas é a mente. A mente tem necessidade de se sentir segura, e então procura o tempo todo colocar as coisas no seu devido lugar. Você que quer que as coisas tenham sentido. Mas vamos à resposta. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Tem 3 pontos para serem analisados aqui. O primeiro é a ideia de expiação. Mas que raio de expiação, tchê? Expiar os erros que eu cometi em outras existências? Mas em que condições se deram essas existências? Será que eu realmente tive escolha nessas existências anteriores, nessas supostas existências anteriores? E se eu tive escolha, por que eu fui colocado em meio à tentação? Ah, fui eu que pedi como prova? Mas se Deus é onisciente, se Deus sabe tudo, inclusive futuro, né? Porque o futuro está incluído no tudo. Deus sabe então o futuro de cada um de seus filhos, então por que Deus permitiu que eu escolhesse essa prova? Por causa do meu livre-arbítrio?
Mas se Deus é infinitamente bom, ou seja, se a bondade de Deus não tem limites, por que então Ele deixou que eu sofresse com a escolha da minha prova e com a posterior queda perante a tentação? Para o meu bem? Para eu aprender com o erro? Mas se Deus é a inteligência suprema, por que será que Ele não criou um mecanismo de aprendizado sem dor? Será porque a dor é necessária, mesmo que nós não saibamos ainda compreender o seu papel? Mas voltando, se Deus é a inteligência suprema, se Deus é infinitamente bom, se Deus é onisciente, ou seja, Ele já sabe de antemão, né, o que está criando, sabe então que está criando um mundo cheio de dor. Por que Ele fez isso? Mas o Morel tem que entender que nós não temos condições ainda de entender a Deus. Se nós não temos condições, é justamente porque Deus fez assim, porque Deus é o criador do jogo. Se as regras do jogo são essas, tudo isso deve-se a Deus. Não há como fugir disso a não ser por meio de sofismas e subterfúgios. Mas talvez, pode ser que eu não tenha cometido erros nas existências anteriores por causa de provas que eu escolhi e nas quais falhei. Talvez eu já estivesse naquela ocasião espiando erros anteriores e pela dificuldade em que eu me encontrei, não consegui me controlar e acabei cometendo novos erros. Mas então, temos que chegar ao princípio do erro. Houve um primeiro momento, em alguma reencarnação muito remota, em que eu cometi o primeiro erro. Mas como eu poderia ser responsabilizado por esse erro se eu era simples e ignorante? Pois que as almas, segundo o Espiritismo, são criadas simples e ignorantes. O meu primeiro erro cometido como espírito encarnado foi cometido ainda no estado de alma simples e ignorante. Pois como eu poderia conhecer a natureza do erro, já que eu era simples e ignorante e nunca tinha errado antes? Quer dizer que esse primeiro erro cometido na ignorância da natureza do erro já começou a gerar débitos espirituais para mim? Será que é assim? E a partir daí, então, eu passei a ter a minha conta de expiação, o que foi dificultando cada vez mais a minha trajetória espiritual. Não soa meio forçado isso tudo? O segundo ponto dessa resposta a ser analisado é o melhoramento progressivo da humanidade. A expiação, de acordo com a resposta, seria um elemento necessário para o melhoramento progressivo da humanidade. Eu devo lembrar novamente, como tenho feito em vários vídeos, que Kardec era contemporâneo e conterrâneo de Augusto Comte, o pai da sociologia, para quem o progresso é irrefreável. Esse conceito de progresso irrefreável, ele acaba se consolidando na mentalidade da população esclarecida a partir de Augusto Comte. Kardec acata essas ideias positivistas, muito em voga na época, entre a sociedade mais esclarecida, e a elaboração do seu livro, em colaboração com as 3 médiuns que não eram adolescentes, mas que diziam manifestar espíritos, é reflexo direto disso. Kardec chega a elaborar uma lei do progresso no Livro dos Espíritos. Em primeiro lugar, eu volto a dizer que se Deus tem mesmo os atributos que Kardec imaginou para ele, Deus, poderia ter desenvolvido um melhoramento progressivo da humanidade sem dor. Um meio em que nós aprendêssemos nos divertindo e amando. Se Deus é onipotente, Ele pode tudo. Se Ele pode tudo, poderia ter criado o nosso mundo assim. Mas o Morel agora está questionando Deus. Eu não estou questionando Deus, eu estou questionando o Deus
Cristo kardeciano, né? Esse conceito de Deus que Kardec encheu de atributos infinitos. E se eu ouso questionar o Criador, é graças à mente pensante com que ele me dotou. Se Deus não quisesse ser questionado, ele que não nos dotasse da capacidade de questionar. Agora, não pense que eu sou ateu, nada contra os ateus, mas não é meu caso, ou que eu tenho uma imagem negativa de Deus. Acontece que os conceitos de positivo e negativo são conceitos humanos. Nós queremos tudo explicadinho e então criamos sistemas que acabam nos fornecendo explicações superficiais. Enquanto nós ficamos na superfície, como grande parte, eu diria, a maioria dos espíritas fica, e dos outros religiosos também ficam na superfície, como eu fiquei durante muito tempo, nós nos contentamos com essas tentativas de explicação. Mas se nós nos aprofundamos um pouco, nos damos conta de que não sabemos nada e que fomos engambelados pela nossa própria mente. E essas explicações superficiais, elas podem ter nos feito algum bem durante um tempo, algum bem e algum mal, né? Mas não é por isso que vou ficar até o fim da minha vida satisfeito com as mesmas explicações. A outra questão a ser analisada nessa resposta é o conceito de justiça, outro conceito humano criado para tentar botar ordem no barraco. A necessidade de expiação, na opinião de Kardec e dos seus espíritos, dever-se-ia a justiça infinita de Deus. Eu já usei esse argumento antes, mas vamos lembrar novamente. Nós somos animais, pelo menos a parte mais visível, mais utilizada do nosso ser é a parte animal. Tem gente que se ofende com essa constatação, mas o fato é que nós somos animais. Somos mamíferos bípedes, que por uma série de motivos acabamos desenvolvendo capacidades que os outros animais não têm. Pode ser que nós sejamos os seres da criação terrena que dispõem de consciência. Pode ser que seja apenas isso. Pode ser que nós sejamos espíritos que estão experimentando uma vida animal. Pode ser também. Pode ser um monte de coisas. Mas nem por isso nós deixamos de ser animais. Estamos sujeitos às mesmas estruturas básicas que norteiam a vida dos outros animais, principalmente dos grandes mamíferos. Nós temos as mesmas necessidades e desejos básicos, mesmo que revestidos de um verniz civilizatório. Se uma pessoa nasce com algum defeito físico ou mental, ou se ela nasce em meio a grandes dificuldades de qualquer tipo, a lógica reencarnacionista kardeciana deduz que é porque essa pessoa está expiando erros do passado. Se ela nasce sem pernas, ela deve ter arrancado as pernas de alguém em outra reencarnação. Principalmente a literatura chiquista nos leva a conclusões assim, né? Olho por olho, dente por dente. Se ela nasce cega, ela deve ter feito mau uso da visão. Se ela nasce com retardo mental, ela deve ter abusado da inteligência para o mal em outra existência. Mas e os outros animais? Se um animal nasce com defeito, será que é porque ele está pagando por erros de outra vida? Se um filhote de zebra é devorado por um leão, é porque na outra vida ele foi um animalzinho muito malvadinho. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu me lembro, numa noite de verão, os cachorros estavam brigando por uma cadela. Isso era à noite, durou várias horas. Aquele que conseguiu copular com a cadela não pôde mais se defender e foi morto pelos outros. Uma coisa chocante. No dia seguinte tinha um tapete de pelo de cachorro na rua e aquele cachorro morto. Os cachorros que mataram esse cachorro que morreu, né, os cães assassinos, será que eles vão ser punidos numa próxima reencarnação?
Alguém vai lembrar que nem sempre nós estamos expiando faltas do passado. Às vezes as nossas dificuldades atuais são provas que nós mesmos escolhemos antes de reencarnar. A situação não muda. Os animais então escolheram nascer defeituosos ou escolheram ser devorados por outros animais? Eu já ouvi palestrante espírita dizer que o sofrimento dos animais é um preparo para quando eles começarem a reencarnar como humanos. Não há fundamento nenhum para dizer isso, nem em Kardec, nem em qualquer nome respeitado do Espiritismo, mesmo do Espiritismo popular brasileiro. Eu sinceramente não entendo a dificuldade de certas pessoas em dizer não sei. Tão fácil, não sei. Justiça é um conceito humano, um conceito criado pela necessidade de regrar a vida em sociedade. Só isso. Embora nós ainda tenhamos necessidade do uso do conceito de justiça em nossa vida em sociedade, claro que temos, mas esse conceito está longe de ser um conceito perfeito. Justiça pressupõe igualdade de direitos e igualdade de condições, mas não leva em consideração as desigualdades naturais que a própria natureza impõe. Ninguém é igual a ninguém e as condições de vida de duas pessoas nunca são exatamente iguais. Questão 171. Pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? Preste atenção ao fato de que Kardec considera a reencarnação como um dogma. Dogma é um ponto fundamental e indiscutível de uma crença. Na Igreja Católica, por exemplo, são dogmas a Santíssima Trindade, a crença de que Jesus é Filho de Deus, a virgindade e a assunção de Maria, além, é claro, da própria existência de Deus. O dogma religioso ele não pode ser questionado pelos seus crentes. A história da igreja é repleta de perseguições aos chamados hereges, que nada mais eram do que pessoas que pensavam de forma diferente, só isso. O dogma religioso é considerado uma revelação, é considerado uma verdade divina que não pode ser contestada pelos fiéis, pelos crentes. Alguém pode alegar que a reencarnação para o Espiritismo não é um dogma religioso, mas sim um dogma filosófico, como tentou explicar Herculano Pires. A natureza do dogma não muda. No campo filosófico, o dogma também não admite contestação. Se atentarmos para o fato de que o Espiritismo é considerado pelos seus adeptos como uma revelação, nada o diferencia das outras religiões dogmáticas. Mas vamos à pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não pedis a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. O dogma da reencarnação se funda na justiça de Deus. É o que está dizendo aqui. A justiça, como nós já vimos, é um conceito humano. Falar em justiça de Deus é atribuir a Deus qualidades desejadas pelos humanos. Aqui também diz que o dogma da reencarnação também se funda na revelação. Que revelação? Na revelação dos espíritos? Por que eu devo acreditar que foram espíritos que revelaram a doutrina? E se eu acreditar, por que eu devo acreditar que essa revelação é certa e não as outras? A doutrina de Moisés é uma revelação. A doutrina de Jesus
é uma revelação. O islamismo é uma revelação. Ah, mas elas são muito antigas, né? Alguém pode alegar que elas devem ser modernizadas, né? Precisávamos então de revelações mais modernas, mais condizentes com o nosso tempo. Vamos citar então as revelações mais recentes, apenas de Kardec para cá. Ellen White, uma das fundadoras da Igreja Adventista, ela diz que recebeu a sua obra, que é uma obra imensa, em revelação. Joseph Smith, Joseph Smith, fundador da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecidos como Mormons. Ele também afirma ter recebido uma revelação. E a sua obra também não deixa de ser uma obra respeitável. Helena Blavatsky, embora a sua obra não se apresente exatamente como revelação, ela é maior e mais aprofundada que a obra de Kardec. Masaharu Saniguchi, fundador da Seitinoye, fora as inúmeras obras esparsas que não chegaram a constituir uma seita ou religião nova, como o livro de Urântia, que eu recebi de presente hoje, ou as Cartas de Cristo, que uma mulher de 80 anos recebeu no ano 2000, tudo isso para os seus adeptos são revelações. E não tem como contemporizar e dizer que a finalidade de todas é a mesma, que a diferença está na forma. Nada disso. Há disparidades inconciliáveis entre todas essas revelações. Dizer simplesmente, portanto, que o dogma da reencarnação está fundado na justiça de Deus e na revelação, isso não passa de um apelo ao fervor religioso. Não há nada de científico nem de filosófico aqui. Vamos continuar com a resposta do suposto espírito. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Essa comparação de Deus a um pai, nos dias de hoje, ela é péssima. Você lembra que lá no comecinho do primeiro vídeo desta série, eu disse que a questão número 1 do Livro dos Espíritos, aquela questão, que é Deus? E a resposta diz, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Lembra que eu disse que essa definição não é uma resposta dos espíritos, mas que é uma definição que foi colocada aí pelo próprio Kardec? Com essa definição de Deus, Kardec queria evitar que nós lêssemos o Livro dos Espíritos tendo em mente a ideia bíblica de Deus, uma ideia por demais religiosa de Deus. A intenção foi boa, mas as respostas dos supostos espíritos não colaboram muito para isso. Jesus se referia a Deus como Pai, mas temos que ver que o contexto era totalmente diferente. O povo judeu a que Jesus pertencia e ao qual ele se dirigia naquele momento histórico era uma sociedade patriarcal, uma sociedade baseada em pequenos núcleos em torno do patriarca da família. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Sim, é verdade. O que o bom pai não faz é condenar o seu filho a uma vida de doença, de fome, miséria, guerra, dor. Eu tenho certeza de que se a doutrina espírita surgisse hoje, se surgisse agora como uma novidade, ela lidaria com outros conceitos. O espiritismo, assim como todas as religiões, é fruto do seu tempo. O que essa resposta está dizendo é que a reencarnação é a porta aberta para o filho arrependido, ou seja, o espírito que errou, ele tem a oportunidade de recomeçar a trajetória terrena para reparar os seus erros. Como ele errou, ele vai expiar os erros cometidos no passado. Essa expiação será, portanto, o seu castigo, a sua punição. Quando eu era espírita, e isso ainda não faz muito tempo, eu evitava usar esses termos, mas é assim mesmo que está escrito no Livro dos Espíritos. Lá fala em castigo e fala em punição.
Deus, comparado aqui a um pai, deixa a porta aberta ao filho arrependido, mas não o isenta do castigo. Em tempos de politicamente correto, em tempos de estatuto da criança e do adolescente, concorde-se com esses posicionamentos ou não, certamente, se o Espiritismo fosse fundado hoje, se os fenômenos que culminaram com a publicação do Livro dos Espíritos ocorressem hoje, certamente a linguagem seria outra. A maneira como os supostos espíritos se posicionam sobre determinados temas seria outra. Continua. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Essa argumentação está se contrapondo diretamente e especificamente àquele conceito de castigo eterno pregado pela Igreja Católica naquela época. Ainda hoje, mas com muito mais ênfase naquela época. No tempo de Kardec ainda se acreditava piamente nessas coisas. Por outro lado, a resposta reconhece que existem aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se. Como exigir melhora de alguém para quem essa melhora não depende apenas de si? Como é que fica a justiça infinita de Deus nesse caso? Pois, se Deus é infinitamente justo, não deveria exigir melhora de alguém se não lhe oferecer condições para isso. Aliás, se Deus é infinitamente bom, infinitamente justo e infinitamente misericordioso, além de onipotente, ele poderia dar a opção de não reencarnar mais, seja deixando o espírito permanecer no degrau evolutivo onde está, seja permitindo o aniquilamento do espírito se ele o desejar. Você não concorda? Por que você não concorda? Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e por isso nós temos que seguir reencarnando sempre, progredindo sempre, sem possibilidade de parar de reencarnar e sem possibilidade de simplesmente deixar de existir? Mas então, onde é que está o livre-arbítrio do espírito? E se Deus faz isso porque só quer o nosso bem, por que Ele permite o nosso mal? Ou se Ele sabe que no futuro, quando nós então já estivermos nos aproximando do estado de espíritos superiores, e então, nesse estágio, nós saberemos que tudo valeu a pena, e então agradeceremos a Ele porque Ele deixa tantos dos seus filhos, porque Ele deixa então tantos dos seus filhos sem esperança, porque deixa seus filhos vegetando, muitos deles uma vida inteira sem ter ideia de por que passam por isso. Eu torno a repetir, eu não estou questionando Deus. Eu tenho minhas ideias a esse respeito e essas ideias me dão muita tranquilidade. O que eu estou questionando é o conceito cristo-kardeciano de Deus, simplesmente porque a conta não fecha. Mas vamos ver agora o comentário de Kardec. Kardec diz assim: todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Mas quem foi que disse que nós temos que fazer determinadas coisas nessa vida? De onde surge isso? Quem diz que cada um de nós tem uma missão, ou pelo menos que cada um de nós tem algumas coisas que são obrigatórias de se fazer? Você por acaso se lembra do seu planejamento para essa sua existência atual? Você por acaso lembra do que você planejou
ou do que foi determinado para você antes de você nascer? Claro que não. Claro que não. Mesmo que você seja um espírita devoto, você não lembra de nada. Tudo que você pensa a respeito da vida, tudo que você cogita sobre motivações para viver é o que foi ensinado a você ou aquilo que você conseguiu aprender por si mesmo, buscando, questionando, lendo, experimentando. Mas você não chegou sozinho à conclusão de que existe reencarnação. Você não chegou sozinho à conclusão de que você já teve outras vidas antes e que vai ter outras vidas depois. E que nessa vida você tem determinadas coisas obrigatórias a fazer, que você tem grandes objetivos a cumprir. Se você acredita nisso, é simplesmente porque lhe foi ensinado assim. Continua Kardec. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados, e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. Não existe imparcialidade por parte de Deus. Eu entendo que Deus é a maior ideia que o homem é capaz de conceber. E eu reconheço que Kardec se esforçou bastante no sentido de atribuir a Deus o que ele, Kardec, imaginava serem as melhores características humanas. Mas não existe ninguém totalmente imparcial. Não existe imparcialidade na natureza. A imparcialidade não é uma característica da natureza. E se nós consideramos a imparcialidade como uma qualidade importante, é porque nós não gostamos de injustiças. Qualquer pessoa que se sinta injustiçada, seja por qual motivo for, ou qualquer pessoa que tenha experimentado injustiças ao longo da vida, se for uma pessoa com educação suficiente para desenvolver a empatia, ela vai aprender a se colocar no lugar do outro e ela vai então clamar por justiça. E essa pessoa vai considerar a justiça como um elemento indispensável para dar sentido à vida. Nós vamos continuar vendo diferenças em todos os lados. Pessoas sãs e pessoas doentes, pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas inteligentes e pessoas burras, pessoas bonitas e pessoas feias. E vamos continuar vendo cachorros e gatos e galinhas e ovelhas saudáveis e bem alimentados, e outros doentes e famintos. E vamos continuar vendo plantas que nascem em terra fértil e que então se desenvolvem muito bem, e também plantas que nascem em terras inférteis, terras sem nutrientes e que estão fadadas a murcharem e morrer. Essa sede de justiça que o ser humano desenvolveu, muito provavelmente faz dele um ser melhor, pois a noção de justiça é, sem dúvida alguma, benéfica para a nossa vida em sociedade. Mas a partir dessa noção de justiça, Kardec deduziu que a criação deve obedecer a um propósito de justiça, que Deus deve ser justo e totalmente imparcial, que se nós não vemos justiça hoje, nós vamos ver justiça amanhã ou depois de morrermos. E se não houver justiça alguma? E se não houver castigo e recompensa depois da morte? Sim, porque existe essa possibilidade. Quem diz que existe justiça depois da morte são as religiões. E as religiões, de um modo geral, foram os instrumentos de normatização da sociedade. As primeiras leis, as primeiras regras de conduta e de convívio entre as pessoas foram criadas pelas religiões.
Não há nada que nos garanta que exista justiça depois da morte. É possível que todos nós, quando morrermos, percebamos claramente que estivemos num sonho, reconheçamos a nossa verdadeira natureza e analisemos friamente o que aprendemos com a nossa fugaz experiência terrena, e só. Sem arrependimento, sem culpa, sem mágoa, sem ódio, sem estresse. É possível que seja assim, por que não? Não estou dizendo que eu acredito nisso, mas é uma possibilidade. Se todos nós nos damos conta de que essa vida terrena, material que acabamos de deixar, que ela foi apenas uma experiência, uma rápida experiência, uma fração de segundo na eternidade, e que nada era real, que era realmente só uma experimentação ou uma espécie de acidente da mente, certamente reinaria entre todos a compreensão imediata e o abandono dos falsos conceitos que nós criamos e com os quais nos debatemos inutilmente. A doutrina da reencarnação. Vamos voltar para a doutrina da reencarnação. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Aqui fica demonstrado mais uma vez que Kardec não estava interessado em provar que realmente existe reencarnação. Kardec não se preocupou pelo fato de alguns espíritos dizerem que existe reencarnação e outros espíritos dizerem que não existe reencarnação. Kardec ficou contente com as explicações que se tornavam possíveis graças à teoria reencarnacionista. Kardec chega a dizer claramente que a reencarnação é a única doutrina que corresponde à ideia de justiça de Deus. Sim, mas perceba o truque preparado pela mente para sentir-se mais confortável. A mente quer se sentir confortável e segura, e Kardec se deixou levar por esse truque da mente. Há uma ideia preconcebida de Deus. Kardec não questiona Deus. Kardec não pergunta aos supostos espíritos sobre as qualidades de Deus, nem sobre como poderia provar que Deus tem essas qualidades. Kardec já tem uma imagem pronta de Deus. Antes de conhecer os fenômenos das mesas falantes, antes de participar de reuniões mediúnicas, Kardec já tem a sua imagem de Deus. Kardec observa fenômenos ditos espirituais. Kardec pensa em construir uma doutrina a partir dos ensinos dos supostos espíritos, mas acaba transportando para essa doutrina a sua versão pronta e acabada de Deus. Ele aceita a reencarnação, portanto, porque a reencarnação permite continuar acreditando na imagem de Deus construída por ele. Ou seja, se, de acordo com as instruções dos espíritos, a reencarnação não confirmasse a imagem de Deus adotada por Kardec, se em um ou mais pontos a reencarnação desmentisse alguma das qualidades que Kardec atribui a Deus, ele não acataria a teoria reencarnacionista, mesmo que ela fosse verdadeira. Kardec aceita uma teoria porque essa teoria está de acordo com outra teoria esposada anteriormente por ele. Vamos levantar outra questão. A doutrina da reencarnação é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Os homens que se acham em condição moral inferior. O que é uma condição moral inferior para Kardec? Aliás, não só para Kardec,
mas para qualquer europeu instruído do seu tempo. Condição moral inferior para os homens daquele tempo era pertencer a outra cultura, como ser negro, índio ou chinês, era não pertencer à mesma sociedade aristocrata e, portanto, não ter acesso aos conhecimentos acadêmicos. Era, enfim, ser diferente. Você pode perceber que Kardec precisa recorrer à reencarnação para explicar os outros, não para explicar ele mesmo. Kardec precisa da teoria reencarnacionista para explicar por que alguns são tão privilegiados como ele, ao mesmo tempo em que existem negros, índios, chineses, pessoas sem cultura acadêmica, sem noções de ciência, pessoas que não acreditavam no mesmo Deus em que ele acreditava. Kardec defendia tanto a noção de imparcialidade de Deus, justamente pelo fato de ele não conceber a noção de diversidade. Para Kardec, os diferentes não eram apenas diferentes. Eles precisavam ser classificados em certo e errado, melhor e pior, inferior e superior. Continuando, a doutrina da reencarnação é a única que pode explicar o futuro. Não, senhor. A doutrina da reencarnação não explica nada sobre o futuro. Quem acredita em reencarnação acha que vai morrer e continuar existindo como espírito e que mais tarde vai reencarnar e depois desencarnar de novo e assim sucessivamente. Isso não é explicar o futuro. Isso explica o futuro tanto quanto a igreja, que diz que nós morremos, dormimos, depois acordamos e somos julgados. A doutrina da reencarnação é a única que pode firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos-la indica e os espíritos a ensinam. Pois a minha razão não nos-la indica e eu não acredito no ensino dos espíritos. Por que Kardec apela para a razão e para o testemunho dos espíritos? Porque Kardec está se contrapondo à versão oficial da igreja. No tempo de Kardec, a grande massa ainda acreditava piamente no ensino da igreja a respeito do pós-morte. Hoje ainda muitos acreditam, mas naquele tempo mais. Um cristão que cometeu muitos erros e sabe, tem essa consciência de que cometeu muitos erros, ele acredita que vai pagar por esses erros e pagar caro, né? Pois ele pode ser castigado com o fogo eterno do inferno. Ele pode então, né, com essas ideias de Kardec, recuperar a esperança se ele acreditar que pode nascer novamente num novo corpo e recomeçar a sua trajetória disposto a se redimir. Continua Kardec. O homem que tem consciência da sua inferioridade aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Eu não cheguei ainda ao cabo da minha carreira, ou seja, eu não estou no fim da minha vida, pelo menos não penso dessa forma, né? Não que eu saiba.
mas já tenho experiência suficiente para olhar para trás e concluir que, sabendo o que eu sei hoje, muita coisa eu faria diferente. Mas eu não deploro isso, eu não lamento isso. Eu, assim como você, sou formado de erros e acertos. Eu sou o resultado das minhas memórias. E grande parte das minhas memórias podem ser classificadas como erros e acertos, dependendo do ponto de vista. A minha identidade é construída por meus erros e acertos. Se eu pudesse voltar atrás e fizesse muita coisa diferente, eu não seria quem eu sou. Eu acredito que no tempo de Kardec ninguém havia analisado friamente o que acaba nos identificando, o que nos identifica como seres individuais. As ciências psicológicas ainda eram muito incipientes. E mesmo entre os cientistas havia ainda um ranço religioso muito forte, que inevitavelmente interfere em nossas conclusões. Quando nós nascemos, nós não temos uma identidade. A nossa identidade, o modo como nós nos vemos, aquilo que nós pensamos de nós mesmos, a opinião que nós temos de nós mesmos é o resultado das nossas memórias. Se eu voltar no tempo 20 anos e fizer tudo diferente, eu não vou ser o Morel que eu sou. Eu vou continuar sendo Morel, porque 20 anos atrás eu já era Morel. Mas eu vou ser outra pessoa. Eu vou ter outra imagem de mim mesmo, outra noção de autoidentidade. No próximo vídeo, nós vamos verificar 2 exemplos da fragilidade da construção da doutrina por parte de Kardec, tendo em vista que ele alterou questões significativas referentes à reencarnação da primeira para a segunda edição. Muita força e paz para você.